Eu queria saudar você com uma boa noite na paz de Jesus e com um Feliz Natal. Que alegria estar aqui, casa lotada. Glória a Deus por essa apresentação linda. Você pode aplaudir mais uma vez. Eu sou o Daniel. E eu não queria me delongar muito, mas eu queria trazer uma breve reflexão sobre tudo isso que nós acabamos de apresentar. E você que está nos visitando, você é muito bem-vindo. Que você se sinta abraçado nessa noite, que você se sinta amado, que você se sinta bem recepcionado e que você se sinta como se aqui fosse a sua casa. Nós estamos domingo após domingo aqui nos reunindo, pela manhã às 8h30 e à tarde às 17h30 para celebrar o Senhor. E hoje, essa programação super especial, muitos dias de ensaio. Papais, obrigado pela vida de vocês que se entregaram, que estavam aqui com seus filhos. Pessoal do GF, a Lidiane, na pessoa da Lidiane. Glória a Deus pela vida da Lidiane. Vamos aplaudir a Lidiane, a nossa regente. Ela ousou sonhar tudo isso e a gente conversou e, graças a Deus, isso é fruto do trabalho. Mas nós queríamos também não deixar de falar de tudo isso que nós cantamos. E essa palavra tem como alvo duas pessoas. Primeira pessoa é você que é cristão, que está aqui, que está vendo o ano acabar e viveu a sua rotina anual com talvez muita ansiedade, muita frustração, talvez aí com quadros depressivos, e a gente está falando sobre Jesus e nós queremos terminar apontando para Ele. Mas essa mensagem se dedica a você que, como cristão, tem vivido essa dinâmica da vida e quem sabe perdeu aí um pouco esse olhar para Jesus, que é a nossa esperança viva. E eu quero, e o segundo ponto da mensagem, ou o segundo foco dessa mensagem é para você que não tem contato nenhum com religião, que talvez veio por aqui porque veio ver teu neto, teu sobrinho, quem sabe a amiga convidou, disse, olha, meu filho vai se apresentar, vamos lá para você ver. Eu queria também falar para você, que talvez vive aí e não sabe muito bem para onde ir, nem de onde veio, nem para onde vai. E a gente quer também falar para você essa noite com muito carinho, baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Nós somos uma comunidade que tem como base tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tem como base essa escritura, e nós cremos que aqui tem palavras de vida e de vida eterna. Então eu queria dedicar ou falar a esse público, a você que é cristão e a você não cristão que está nos visitando. E eu queria falar baseado no texto de Provérbios 13:12, vai aparecer aí na tela. Então, se você tiver com sua Bíblia, quiser abrir, abra. Provérbios 13:12 diz, a esperança adiada faz o coração ficar o quê? A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Então eu quero falar um pouco para vocês sobre esperança. E nos dias de hoje que a gente tem vivido, pessoas têm colocado sua esperança em muitas coisas, né? Não muito distante de nós, e nós estamos ainda no fervor disso. A gente teve as nossas eleições políticas e cada um com seu político preferido, colocando ali, quem sabe, sua esperança para um Brasil melhor, para você viver dias melhores. E foi um Deus nos acuda, porque no final das contas estamos ali ainda nos degladiando, pondo a esperança talvez em alguém que possa trazer uma solução e um conforto para as minhas angústias e talvez perguntas para os meus porquês. Então nós colocamos esperanças num movimento político, em pessoas que talvez lideram nações, e talvez, quem sabe, o nosso coração encontre descanso aí nas promessas políticas. Então, esse é o primeiro tipo de gente, aquele que bota
sua esperança nesse tipo de coisa. Talvez você esteja aqui essa noite e ainda esteja aí dizendo: nossa, o Brasil vai chegar e vai ser muito bom. E eu não quero de maneira nenhuma frustrar as suas esperanças, mas eu quero trazer como base esse verso de Provérbios 13:12 para dizer que ele traz um diagnóstico muito atual daquilo que nós vemos em todo lugar, seja aqui em Fortaleza, seja no Brasil, seja do mundo. Um diagnóstico de pessoas extremamente doentes, porque são pessoas que esperam, são pessoas que colocam toda a sua energia, pessoas que colocam todo o seu dinheiro, pessoas que colocam toda a sua atenção em coisas que para elas são a sua esperança, sua âncora. E Provérbios 13:12 vai dizer: opa, talvez você esteja doente porque você está colocando a sua esperança onde não devia. Isso é o que Provérbios diz. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Por quê? Porque você coloca toda a sua energia, força, expectativa e de repente não chega, e você fica esperando e não chega, e mais um dia e não chega, e aí você começa a adoecer e começa a ficar frustrado. Ou talvez você coloque a sua esperança aí em todo o dinheiro, todo o trabalho, toda a bonificação, e essa vida frenética de se preparar para concursos, de galgar por algo melhor, o que de fato não é errado, mas esperar que o retorno disso seja satisfação, seja alegria, seja paz, não é aquilo que a Bíblia nos ensina. Mais uma vez, a Bíblia nos lembra que esse tipo de esperança colocada neste lugar, ele acaba que nos tornando doentes, ou nos faz ter um coração doente. E mais uma vez nós temos um diagnóstico daquilo que é nossa sociedade atual, adoecida, na busca frenética por algo que de maneira nenhuma vão satisfazer ou vai satisfazer. A ciência, quem sabe, é um outro lugar onde muitos de nós colocam a esperança, né? Nós esperamos aí, com muita expectativa na vacina, ou em algo que vá melhorar a nossa maneira de vida, ou vai nos levar melhor para uma vida mais saudável. Então a gente coloca a nossa esperança na ciência, que não é má de maneira nenhuma, mas mais uma vez criamos grandes expectativas em algo que a Bíblia diz não é o lugar correto onde você pode colocar a sua esperança. E aí, quem sabe você se identifique com alguns homens inteligentes, artistas, e eu quero citar pelo menos dois aqui, que ao olhar para esse mundo lindo, ao ansiar por algo muito bom, que é fruto daquilo que nós somos, nós vivemos no eterno anseio. Santo Agostinho falou certa vez que os nossos corações foram feitos para Deus, e enquanto nós não encontrarmos Deus, os nossos corações não terão paz. Ouviu isso? Isso Santo Agostinho falou. Ele diz: os nossos corações, nós fomos feitos para Deus, e enquanto nós não encontrarmos Deus, os nossos corações não terão descanso, não terão paz. E um cara muito famoso chamado John Lennon escreveu uma canção chamada Imagine. Muitos de vocês conhecem, com certeza, e é interessante o que essa canção diz. Ele vai falar: olha, eu não sou um sonhador. Ele vai dizer o seguinte: imagine que não exista paraíso. É fácil tentar. Se você tentar, é fácil. Nenhum inferno sob nós. Acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente, não mais olhando para o futuro, não mais olhando para o passado, mas vivendo o presente. Isso era um anseio de John Lennon, para que nós pudéssemos viver uma fraternidade, onde poderíamos tirar Deus, religião, crenças, e aí a coisa iria funcionar. Infelizmente, John Lennon tinha um anseio, e ele de fato era um sonhador. Porque, biblicamente falando, não é esse o caminho que a Escritura nos aponta. E como eu falei,
Nós nos baseamos pela Escritura, porque até aqui ela tem sido e tem se mostrado como a palavra de Deus, inerrantes, e podemos confiar nela. Então John Lennon ele tem essa expectativa, essa esperança em algo que a Bíblia diz, não ponha a sua esperança nisso. Mas tem um outro cara que fala um negócio interessante, Charles Dawkins. Esse é um cientista brilhante, né? Richard Dawkins, aliás, em seu livro Deus um Delírio, ele escreveu o seguinte, escute isso. O universo que nós observamos possui exatamente as propriedades que deveríamos esperar se houvesse no início das coisas. Nenhum design, nenhum propósito, nenhum mal ou bondade, nada. Apenas indiferença cega e implacável. O que Richard Dawkins está falando aqui? Ele está falando que o mundo ele existe, mas ele existe sem propósito algum. Não faz sentido. Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Por que eu estou aqui? Qual a razão da minha existência? Dawkins, um dos grandes mentes brilhantes da atualidade, diz: você não tem sentido em existir. Não existe razão nenhuma. Você está aí porque está. Só que a Bíblia também, ela diz que não é isso. Nós temos um propósito. Nós viemos por alguma coisa. E aí eu quero trazer para você uma definição sobre esperança, sobre como a Bíblia trata a esperança. E curiosamente falando, e eu quero chamar a tua atenção para cá, é que a esperança, ela é uma promessa para aquele que é cristão. Só o cristão tem a esperança no lugar certo. E aí eu vou falar para você rapidinho sobre isso. Mas o que é esperança? A definição bíblica de esperança é a expectativa e o anseio confiantes pelas bênçãos prometidas aos justos. Então não é algo duvidoso. A esperança, ela tem nome e ela é um fruto de quem teve uma experiência e um contato com o divino. E como é que essa esperança ela flui na vida do cristão? Bom, se você vai ler um pouco a história dos cristãos ao longo da história, você vai ver que os cristãos passaram por muitas adversidades. Os cristãos foram jogados em arenas para ser comidos de leões. Outros foram queimados e feitos como tochas vivas, com Nero em sua loucura queimando Roma e colocando a culpa nos cristãos. Ele faz ali dos cristãos lanternas vivas, né? Então a cidade foi iluminada por cristãos queimando enquanto as pessoas passavam e olhavam. Cristãos até agora estão sendo perseguidos, mortos, entregues. Mas aí a gente canta aquela música: a perseguição não parou, aí o Coliseu não parou, os leões não pararam. Não pararam a igreja do Senhor. Por quê? Porque existe uma esperança colocada no lugar certo. E só quem tem a esperança viva é aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o cristão se vê em dificuldade e apuros, ele consegue não enxergar somente o presente. A Bíblia ensina que nós olhamos para o passado. Hebreus capítulo 11, 12, ele vai falar sobre isso. Estamos rodeados de testemunhas. No capítulo 11 ele dá uma lista de heróis da fé que foram cerrados ao meio, que foram mortos, que sofreram perseguição, mas não negaram a fé. E no capítulo 12 ele vai nos falar essas palavras, que nós estamos rodeados por tão grandes testemunhas, para que a partir desse testemunho, dessas pessoas que foram mortas, eles possam olhar para frente para Jesus e não desistir da jornada. Por quê? Porque aqueles que se entregaram, eles estavam
presos à promessa de que iriam ressuscitar futuramente com Cristo. É por isso que eles não desistiram. Nossa esperança é viva, porque nós não olhamos para as circunstâncias, mas nós olhamos para aquele que prometeu e é fiel para cumprir todas as coisas. Cristo é a nossa esperança viva. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. A esperança é a expectativa e o anseio confiantes pelas bênçãos prometidas ao justo. E quando nós ouvimos essas crianças cantarem sobre o Salvador, imagina só, milênios passados, promessas, Isaías capítulo 9, olhando para o futuro e dizendo: olha a terra de escuridão, vai chegar um tempo que vai chegar um Salvador e vai iluminar e acabar com essa treva. E o que acontece? Jesus vem. Ele é a nossa esperança. A expectativa e o anseio confiantes pelas bênçãos. As Escrituras muitas vezes se referem à esperança como a expectativa da vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Nossa esperança é Cristo, é nele que nós confiamos. Eu quero ler alguns versículos. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu queria a tua atenção para ouvir alguns dos versos da palavra de Deus que são consolo para mim e possivelmente será consolo para você essa noite. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz: Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Por meio da fé que Cristo concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Esperança é ter a confiança de que nós iremos estar com Deus no futuro muito próximo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 5, 5 diz: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Romanos 8, 24, 25 diz: recebemos essa esperança quando fomos... Quem foi que recebeu a esperança? Aqueles que foram salvos em Jesus. É isso que o texto está dizendo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Não é uma esperança qualquer. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Efésios 1,18 diz: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Esperança concedida àqueles que Ele chamou. 1 Pedro 1,3 diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Tito 3,7 diz: por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa esperança foi entregue a mim e a você que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, querido. Eu queria encerrar com essa reflexão. Lucas 2:12. Tem um texto que hoje prendeu a minha atenção e me levou às lágrimas. Lucas 2:12. O texto diz assim: vocês o reconhecerão por este sinal. Isso daqui é os anjos falando
Pastores que acabaram de receber a notícia de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores acabou de nascer. Pensa por um minuto, aquele Deus que criou todas as coisas, todo o universo, pelo poder da sua palavra, Ele encarnou, cumprindo assim a promessa de que Ele viria para resgatar o seu povo. O Deus do universo chegou, imagina só, o que esperar desse grande evento? Com certeza, um baita de um castelo cheio de ouro, com milhares de soldados, cavalos, muitos servos, para receber esse rei. É impossível que esse rei não vá ser notado, não é não? Chegou o Criador, o Salvador do mundo, Ele adentra. Mas Lucas, capítulo 2, verso 3, fala algo que é extremamente paradoxal. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Como é que eles vão reconhecer que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores chegou? Como é que você reconhece um rei? Você reconhece um rei pela sua pompa, sua coroa, seu grande exército. Você chegava lá na Inglaterra para ver a rainha, lá no castelo, então você ficava horas e horas esperando naquele frio terrível, para que ela aparecesse por 2 segundos, acenasse a mão e todo mundo aplaudia. E você tem muitos guardas, muitos soldados, você tem muros que separam de distância você para ver a rainha. Mas pessoas de muitos lugares do mundo estão lá para só ver e na época receberam a cena. Agora é o príncipe Charles, né? Eu tive lá anos atrás e não vi a rainha. Fiquei com muito frio e frustrado porque não vi. Mas como é que você vai reconhecer um rei? Olha o que é interessante. Porque esse verso fala que esse rei, esse Salvador, esse Criador, que é o maior dos maiores, ele vai ser reconhecido. De que maneira? Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Como assim, gente? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai ser reconhecido como? Ele vai estar lá embalado, enrolado em panos, numa manjedoura. Mas sabe de uma coisa? Isso foi suficiente para que aqueles pastores, para que aqueles reis olhassem e se dobrassem diante da majestade divina. Aleluia! Porque a glória de Deus, querido, não é igual à glória do mundo. A glória de Deus não é igual à glória do mundo. Imagina só você diante de Jesus. Aleluia. Mas o interessante é que não é a primeira vez que isso acontece. Quando você avança um pouco mais em Lucas 24, 12, os discípulos recebem a notícia de que Jesus ressuscitou. E aquelas mulheres vão anunciar: olha, Jesus está vivo. A banda pode entrar, por favor. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E aqueles homens recebem essa notícia meio que: será que é verdade? Por que Jesus se revelaria a elas e não a nós que andamos com eles? Mas 2 discípulos correm, Pedro e João. E nessa corrida João vence. João olha, se alegra com aquilo, mas Pedro vê de maneira diferente. Pedro, ao chegar no túmulo, ele vê panos organizados num canto à parte. Ele olha os panos e crê. O paradoxo do Evangelho: a glória de Cristo não é igual à glória dos homens. Cristo se revela nas simplicidades. Por que eu estou falando sobre tudo isso essa noite? Porque é muito possível, é muito provável que a gente esteja colocando nossa esperança em muitas coisas pomposas, muitas coisas que tomam o nosso tempo,
E a gente acha, é isso mesmo, nós corremos atrás dessas coisas. Mas a palavra de Deus me chama para colocar a esperança naquilo que é eterno e real. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque aquele que nasceu, ele não permaneceu pequenininho, mas ele viveu uma vida santa e ele se entregou por mim e por você numa cruz para pagar o preço do pecado. E agora eu e você termos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e termos paz com Deus para sempre. Não há mais condenação para aqueles que creram em Jesus e entregaram sua vida. É por isso que nós não apenas olhamos para o presente, como John Lennon nos instiga a fazer, porque o presente ele é estático, mas quando eu olho para o passado, eu vejo que Deus se entregou lá na cruz do Calvário. E quando eu olho para o futuro, eu vejo a promessa de que Ele vai nos encontrar em paz e nos ressuscitar com Ele. Aleluia, aleluia. A minha pergunta é: você tem colocado sua esperança aonde, querido? E o meu convite para você essa noite é: venha colocar sua esperança em Jesus, que é a nossa esperança viva. Nós cantamos sobre Jesus desde o início. As crianças cantaram lindamente sobre Jesus. Mas você não pode ficar estático e parado diante da pessoa de Cristo. Você tem que responder a Ele de alguma maneira. Você não pode fugir disso. Ou você responde a Cristo se dobrando e dizendo: meu Senhor e meu Salvador. Ou você diz: não quero esse Cristo. Mas você não pode sair daqui indiferente a tudo isso que nós estamos colocando. Nós não estamos contando histórias de carochinha, porque Jesus de fato veio, Ele viveu uma vida santa, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele vai vir para buscar a sua igreja gloriosa, santa, aleluia! Então eu queria saber aqui, quem é que quer assumir um compromisso com Cristo essa noite? Só levanta a mão e diz: eu quero, Daniel, essa noite, eu quero. Eu quero. Eu não estou vendo, mas vai lá, levanta a mão assim: eu quero. Eu quero deixar a minha esperança em outros lugares e colocar em Cristo, eu quero. Tem mais gente aí, eu estou vendo lá atrás. Tem mais gente aqui para dizer: eu quero. Tem gente lá atrás. Eu quero, diga isso essa noite: eu quero romper com tudo aquilo que eu colocava esperança, e quero colocar minha esperança apenas em Jesus. Eu quero romper com os ídolos, eu quero romper com tudo aquilo que meu coração ansiava e se alegrava, para se alegrar somente na pessoa bendita de Jesus. Ergue a mão aí, querido, e diz: eu quero fazer isso, eu quero fazer isso essa noite. Eu quero fazer isso essa noite, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Aleluia. Seja bem-vinda, querida. Tem mais gente aí, diz: eu quero comprometer-me com Jesus e seguir Jesus. Eu queria que a gente cantasse uma canção, eu queria pedir para vocês cantarem. Vou deixar vocês numa aí. A luz que não se apaga, és começo e fim, és a vida, és eu tudo, és a graça em mim. A estrela que brilha, és o leão, és a vida, é meu tudo, és a graça. Pode vir, pode vir. Tem mais gente chegando para aceitar Jesus. Aplaude, é festa no céu. Pode vir. Essa noite é a tua noite. Deixa de confiar em coisas passageiras e coloca a tua esperança em Jesus. Vamos cantar.